Bem-vindos ao Chá com Freud. Hoje a conversa vai, direto num ponto que sempre dá o que falar. Psicanálise é ciência. A gente tem um material aqui que ajuda a pensar nisso, olhando para a história, para os desafios, para a prática. Vamos tentar entender como a psicanálise surgiu, né? E que problemas ela enfrenta para se pensar como conhecimento, a tal da epistemologia, e como é que os conceitos dela funcionam na clínica. Tudo começa lá atrás, com Freud mesmo. Isso. As viagens dele, Paris, Berlim, lá por 1886, e a parceria com o Breuer, um pouco depois, 1892. Ali foi a base. E da prática clínica, né? Foi dali que saíram ideias como resistência, defesa e o principal, talvez, o recalcamento. Aquilo que a gente esquece, mas continua agindo, sabe? Sim, o que não está consciente, mas está lá. Exato. Freud chamou de pedra angular, lá por 1914. Isso foi substituindo a hipnose aos poucos. Os textos técnicos dele de 11 a 14 são um guia, mesmo que não tenha um manualzão único da técnica. E a teoria foi evoluindo, claro. Os textos que chamam de metapsicológicos, para introduzir o narcisismo, também de 1914, vieram até para responder críticas, né? Do Jung, do Adler. Isso mesmo. E ali ele aprofunda a ideia de pulsão, o Trieb, em alemão. E olha que interessante para a nossa questão da ciência. Pulsão não é igual a instinto. Ah, não é? Qual a diferença? É que o instinto é mais fixo, biológico, né? A pulsão tem uma fonte no corpo, sim, uma pressão constante para buscar a satisfação, que é o alvo, mas o objeto para essa satisfação pode variar muito. Entendi, mas flexível, então. Muito. E ele diferenciava as pulsões sexuais, da libido, e as do ego, de autoconservação. O conflito entre elas era central para ele. Isso já mostra um caminho diferente das ciências naturais, né? Totalmente. E como fica a questão do conhecimento aí? O Joel Dora, um filósofo, ele aponta uma tensão. Qual tensão? Ele diz que a psicanálise trabalha com um sujeito dividido, né? Cheio de conflitos, inconsciente. Já outras áreas, tipo alguma filosofia, às vezes buscam um sujeito mais unificado, o sujeito epistêmico, que conhece sem essa bagunça interna. Boa colocação. A psicanálise meio que aceita essa bagunça como constitutiva, né? Não tenta eliminar. Exato. E o Lacan? Ele parece que radicaliza isso. Ah, o Lacan. Ele vem com aquela ideia forte. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ou depois ele fala em a língua. Não a gramática certinha, mas a fala que nos afeta, que nos forma. Então, o inconsciente não seria uma coisa, uma substância lá dentro. Não para ele. Seria mais um efeito do dizer. Algo que aparece na falha, no lapso, no sonho. Só existe porque a gente fala. Isso, claro, complica muito qualquer tentativa de encaixar a psicanálise num modelo científico tradicional, experimental. Faz todo sentido. E na prática clínica, como isso aparece? A tal da transferência, por exemplo? Fundamental. Freud já via. Move o tratamento, mas também pode travar. É basicamente reviver padrões antigos ali, com o analista. E isso é algo que dá para medir, para prever assim cientificamente? Difícil, né? É observável, a gente vê acontecer, mas quantificar, complicado. E pelo outro lado, a contratransferência. As reações do analista. Isso. E aí tem debate. É só um problema para o analista controlar ou pode ser uma ferramenta para entender o paciente? Paula Hyman, Winnicott, eles achavam que sim, que podia ser ferramenta. Interessante. E o Lacan, ele fala de um tal de objeto A. Sim, o objeto A. Seria tipo um resto, algo da libido que não entra totalmente na linguagem, no simbólico. Tá ligado à angústia, ao desejo. É um conceito denso e bem distante da linguagem das ciências experimentais. Então, pensando na prática, qual o objetivo da análise comparando com outras terapias? Não é só tirar sintoma, né? Não primariamente. O objetivo é mais permitir que a pessoa encontre outra forma de lidar com o próprio sofrimento. Uma forma mais Dela. singular. O Nasgio fala que o analista não deve ter o furor sanandi, a paixão de curar. Tem que estar aberto ao que vier. Exato, ao inesperado. O trabalho acontece muito na neurose de transferência, que o Winnicott descreve bem. É a doença do paciente se mostrando ali na relação, para poder ser trabalhada.
E usam aqueles conceitos clássicos, tipo Édipo, fases oral, anal. Sim, são como mapas. Ajudam a entender a estrutura. Mas a teoria avançou muito depois de Freud. A Melanie Klein, por exemplo. O que ela trouxe de diferente? Ela focou muito nas ansiedades bem iniciais do bebê, sabe? Medo de ser atacado, depois a culpa e a preocupação com o outro. As posições esquizoparanoide e depressiva. E a importância da inveja, da gratidão, na relação com o seio, o primeiro objeto. E o Winnicott? O Winnicott olhou muito para como o eu se forma na relação mãe-bebê. A importância do ambiente ser suficientemente bom, não perfeito. E aquela sensação fundamental de se sentir real. Entendi. E o Lacan, como você disse, relendo tudo pela linguagem. Exatamente. Todos eles oferecem ferramentas clínicas ricas, mas que são difíceis de validar fora desse contexto clínico, pelos métodos científicos mais tradicionais. Certo. Então, a gente vê que a psicanálise, desde Freud até esses desenvolvimentos todos, propõe um jeito bem particular de entender a mente, com teoria e prática própria. A discussão se a ciência ou não continua, mas o impacto dela é inegável. Fica talvez uma reflexão, né? Se o inconsciente tem essa ligação tão forte com a linguagem, com o que se diz e o que não se diz. Será que tentar forçar a psicanálise para dentro de critérios científicos de outras áreas não faz a gente perder justamente o que ela tem de mais único? O foco na palavra, nesse sujeito que é efeito da linguagem. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Esperamos que essa nossa conversa sobre as fontes tenha sido útil para quem nos ouve. Convidamos todo mundo a se inscrever aqui no Chá com Freud e, claro, deixar sua opinião sobre esse tema que, olha, é fascinante mesmo. Até a próxima!